Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar aqui com a nossa primeira aula. E essa aula vai ser sobre um texto que chama The Flag of the USA, a bandeira dos Estados Unidos. E o que acontece? A gente vai começar a trabalhar ele nessa aula, que vai durar mais ou menos uns 30 minutos, porque eu acredito que uma aula que vai além de 30 minutos, uma aula de 40, 50 minutos ou até uma hora, não é tão efetiva. Por quê? Porque a pessoa acaba ficando cansada, ainda mais que não é uma aula presencial, por ser online, você vai ficar muito tempo tendo que ficar concentrado, sentado na cadeira, olhando para a tela do computador, pode acontecer de dar sono, alguma coisa do tipo. Então eu prefiro fazer aulas com pelo menos 30 minutos, que eu acho que é um tempo que dá para a pessoa conseguir prestar atenção continuamente no que eu vou estar explicando aqui. Como é a primeira aula, eu vou só explicar como é que funciona esse PDF aqui. E esse PDF está na plataforma aí de vocês para fazer download também. Então, no final dessa aula, vocês podem estar fazendo download de uma vez, porque é sempre bom ter o arquivo para poder revisar. Porque a gente vai começar trabalhando esse texto. Então, quando você for começar essa aula, eu espero que vocês já tenham feito os outros passos, que o primeiro passo é ouvir o áudio em inglês desse texto aqui. Você vai ouvir ele acompanhando essa parte que está em português do texto. Depois você vai ouvir ele pela segunda vez, mas acompanhando a parte que está em inglês do texto. E depois você vai ouvir ele sem acompanhar parte alguma de texto algum. Você vai só ouvir no intuito de tentar pegar alguma palavra que você já está começando a entender. Vocês reparam que a gente vai ter aqui, logo depois do texto, a análise do texto. Então, a gente vai trabalhar linha por linha do texto. Vai sempre vir a parte em inglês, depois a tradução dela. E depois eu vou explicar aqui o que é cada item. Qual que é um verbo aqui, qual que é um sujeito, o que é uma preposição, um artigo. E aí a gente vai decifrando aqui esse texto. Vocês já vão ter a tradução dele toda aqui, só que eu vou explicar o que é cada coisa, o porquê que a coisa está acontecendo naquele momento e assim por diante. E vocês vão vendo ao longo do material aqui que vai vir assim, tem hora que eu vou colocar frases a mais de exemplo para exemplificar, para ficar mais claro, e assim a gente vai caminhando. Esse aqui como é nosso primeiro texto, eu estou dando essa explicação no início, então já vai ser uns 30 minutos, mas não vai ser 30 minutos, né, da aula completa. Eu vou continuar essa aula na quarta-feira. Por quê? Na terça-feira, o nosso tema é trabalhar algum ponto da gramática da língua inglesa. O que vai acontecer na terça-feira? Vocês vão estar na plataforma aí com um vídeo que eu vou estar trabalhando, vou dar início, vou falar um pouco do sujeito em inglês, a gente começa a ver também um pouco de verbo to be, e a gente vai trabalhar com a gramática toda terça e toda quinta-feira. Na segunda e na quarta e sexta, a gente vai trabalhar com um texto, e pode ser que eu consiga acabar ele todo na segunda, pode ser que eu tenha que continuar ele na quarta, na sexta, sim. Isso vai depender da quantidade de frases que a gente vai ter, quantidade de pontos, mas à medida que a gente for avançando, vocês vão reparar o quê? Que vai ficando mais fácil. Porque vocês já vão estar conhecendo vários vocabulários, vão estar começando a ficar acostumados também a ouvir a língua inglesa. Por isso é importante vocês terem o acesso a um texto em língua inglesa e ao áudio dele também. Vocês vão estar treinando tanto a parte de leitura quanto a parte de ouvir, né, que é o listening, e também vocês vão estar treinando a escrita, para você conseguir escrever, você tem que ler muito em inglês. Porque aí você vai aprendendo a grafia das palavras. E se você quer conseguir falar, o speaking, você tem que ouvir muito para você conseguir imitar. É isso mesmo. Você vai tentar imitar aquilo que você está ouvindo. Por isso que uma das atividades dessa aula com texto, que são as aulas de segunda, quarta e sexta, é vocês me enviarem. Vocês vão ouvir durante a semana o áudio completinho. Os áudios normalmente não vão passar de 1 minuto. Eles são pequenos, aí vocês vão ouvir quantas vezes forem possível. E vocês vão tentar, vocês mesmos, reproduzir esse áudio. Vocês vão começar frase por frase. Por exemplo, aqui, o título. The Flag of the USA. Jackson Brogge lives in the USA. He is 80 years old. He loves his country. He likes painting flags. Vocês vão tentar pronunciar essas frases
Quem conseguir ler o texto todo, tudo bem. Vocês vão ir imitando o que vocês estão ouvindo no áudio e vão gravar isso para mim pelo WhatsApp. Vão me mandar uma mensagem privada pelo WhatsApp do curso e vocês vão estar me enviando, que eu vou ir analisando e ajudando vocês em alguma pronúncia, alguma coisa. Isso é o quê? Para já ir treinando a questão da fala já desde o início, porque é muito importante você tanto ter essa parte de ouvir e a oportunidade de tentar falar também, para você ir perdendo medo, certo, pessoal? Por isso que o curso é baseado muito nessa questão de texto, áudio, tem uma sua tradução, a gente explica também um pouco da gramática, porque a gramática não é uma coisa que é para se memorizar, como se fosse assim, tudo é regra, tudo ali está certinho, você tem que decorar aquilo tudo da noite para o dia. Não, a gramática é só uma base que eu vou estar explicando nas aulas de terça e quinta-feira, com o intuito de facilitar o entendimento de vocês para o texto, para os textos que a gente vai estar trabalhando. Tanto que eu não foco muito na gramática, não. Vocês vão ver que vai ser uma aula em vídeo, tipo essa aqui, que eu vou estar explicando alguns pontos, vai ter alguns exercícios também, só que é para vocês assistirem de forma relaxada e vocês vão ver que no decorrer do curso desses 6 meses vocês vão aprender muita coisa. Uma outra coisa que eu queria falar é também sobre as aulas de sábado e domingo. São aulas mais para relaxar, porque como o curso é um pouco intensivo, são aulas de segunda a segunda, vocês vão reparar que o intuito se você quer ter contato com a língua inglesa, a gente, por exemplo, quem faz intercâmbio vai ouvir e falar inglês de manhã, de tarde e de noite. O intuito desse curso aqui é você ter um intercâmbio na sua própria casa. Você vai estar tendo contato com alguma coisa da língua inglesa, seja num dia um texto, um áudio, no outro dia alguma coisa da gramática, você vai estar ouvindo, lendo também alguma coisa em inglês. E no final de semana, para não pegar muito pesado, dar outro texto, para não ficar tão cansativo, o que a gente vai trabalhar? No sábado a gente vai trabalhar com a música, vai ser sempre uma música que de fácil entendimento, assim, que o cantor pronuncia um pouco bem as palavras e assim por diante. Aí a gente vai ter a tradução dela, né, a parte em português, e vai ter também a parte em inglês. E vocês vão fazer só essa questão de ouvir. Eu não vou explicar linha por linha da música, porque a gente já vai estar trabalhando isso nos textos. No sábado é mais para relaxar mesmo, ouvir a música e tentar perceber já algum padrão, algum vocabulário que vocês lembram dos textos que a gente vai ter trabalhado de segunda a sexta. E no domingo, a gente vai sempre estar trabalhando com um vídeo. Um vídeo vai ser de diferentes assuntos. Eu gosto muito de vídeos motivacionais, então o primeiro que a gente vai estar trabalhando é um que chama Unbroken. E é um vídeo muito bom, eu gosto bastante da mensagem que ele passa. E toda semana a gente vai ter um vídeo novo ali também, sobre algum assunto, alguma curiosidade. E a gente vai estar trabalhando em cima disso. Além disso, no decorrer do curso eu vou estar postando alguns bônus também na plataforma. Eu vou estar falando um pouco como você melhora a questão da fala, a questão da leitura, como as 4 habilidades do inglês, né, que é o falar, escrever, o ouvir e assim por diante. Então esses bônus eles vão estar aparecendo aí para vocês. Quando eu lançar um bônus eu aviso no nosso grupo, tanto do Facebook quanto no grupo do WhatsApp também. Então, pessoal, chega de falação por hoje. Eu vou começar agora aqui no texto, a explicação dele linha por linha. O que acontece? Eu vou beber uma aguinha aqui, nesse momento, porque a gente vai falando muito, acaba gastando as cordas vocais. Eu recomendo também, quando vocês estiverem assistindo uma aula dessa em vídeo, ter uma garrafinha d'água do lado, ir no banheiro antes, para você, na hora que você sentar para assistir, você tirar 30 minutos da sua vida para essa aula. Prestar atenção mesmo, focar, que as coisas vão ir fluindo com o tempo. Tá? Vou só beber uma água aqui e a gente já começa. O que acontece? Essa aula não é para ser uma coisa assim, gravada, vai ter erro sim. É como se fosse uma aula presencial. Aí vai ter momento que eu vou parar para beber água. Pode acontecer de estar passando um carro aqui barulhento, ou o cachorro do vizinho começar a latir. Então eu já peço desculpa antecipado, porque são coisas que podem acontecer mesmo. Então eu vou começar agora a partir da primeira frase, que é Jackson Rogers lives in the USA. Aqui vocês vão começar a reparar que no inglês toda frase que a gente for observar, analisar aqui, ela tem sempre um sujeito, que é aquele que faz a ação da frase ali, da sentença, tem um verbo e tem um complemento. O Jackson Rogers é o sujeito dessa frase aqui, e o verbo é o verbo viver, que é lives, que é o verbo to live.
E um complemento é nos Estados Unidos, in the USA. Quando eu falo Estados Unidos, a sigla dele em inglês, eu estou pronunciando letra por letra. Só que como a gente fala um pouco rápido, nem parece. Porque o U em inglês é U, o S é S, e o A é A. Então, USA. Aí a gente pronuncia rápido e acaba pronunciando tudo junto mesmo. E o áudio também ele está pronunciando tudo rapidamente. Então, nessa primeira frase aqui, a gente tem o verbo to live. Ele é um verbo. E o que acontece? Aqui vocês estão vendo que tem um to aqui na frente. A letra to na frente dele. Eu vou abrir aqui o nosso bloco de notas, que é como se fosse um quadro, esse nosso bloco de notas aqui. Então, ele vai estar aparecendo aqui de vez em quando. Eu ia colocar alguma informação adicional para vocês com o objetivo de estar facilitando o entendimento. Então, toda vez que vocês verem que eu coloquei o to antes do verbo, quer dizer que eu estou escrevendo o verbo na forma simples dele. Ou seja, o que quer dizer que ele está na forma simples? Porque quando a gente conjuga o verbo, eu irei trabalhar amanhã, conjuga o verbo assim, eu trabalhei, no passado, presente, futuro, a gente está conjugando ele. Quando ele está só na forma simples, a forma simples do verbo trabalhar é trabalhar. Trabalhei ou trabalharei é uma forma conjugada dele. Então, no inglês é a mesma coisa. Se eu quisesse falar o verbo to work, é o verbo trabalhar em inglês. Na tradução aqui pra gente, no português, ele vira trabalhar. Se eu quero falar que eu trabalhei, o passado dele é o worked. Ele vem com esse ED aqui para marcar que trabalhou. É o passado do verbo trabalhar. E assim por diante. Se eu for falar ele no futuro, o will, tem que colocar esse will na frente, o work. E a gente vai ver isso tudo. Então, o que acontece? Quando eu coloquei aqui trabalhar sozinho, to work, eu coloquei essa partícula to antes da palavra work para indicar que ele vai estar na forma simples. Ele não está conjugado, ele não está nem no passado, nem no futuro. Ele está na forma simples dele. E como ele não está dentro de frase nenhuma, eu coloquei to work para indicar isso. Porque quando ele está dentro de uma frase, você vai conseguir ver se ele está na forma simples, se ele está conjugado ou não, porque você vai perceber. Se ele estiver lá com ED, eu vou colocar aqui o pronome eu. Eu, que em inglês é I, worked. I worked yesterday. Vou colocar aqui que eu trabalhei ontem. Yesterday. Aí o que acontece? Vocês vão ver que aqui tem esse ED aqui marcando. Então você já vai saber que tá no passado. Se eu quisesse falar que eu trabalho todo dia, I work every day. Eu trabalho todo dia. Esse verbo aqui tá no presente, a forma simples dele. Mas ele tá dentro de uma frase, por isso que eu não coloquei aqui I to work. Não precisa. É sujeito, verbo e um complemento. Sujeito é o eu, trabalho, every day, todo dia. Todo dia, a gente escreve todo dia. Every day. Então, vocês vão reparar uma coisa também. Aqui, esse Jackson Rod, ele é masculino, né? Ele é um nome masculino. Então, se a gente fosse transformar ele num pronome pessoal, ele seria o ele. Ele vive nos Estados Unidos, assim seria a frase. No inglês, a gente tem os pronomes I, para eu, e you, para você. Você. Deixa eu só consertar isso. Você. Aí a gente tem os pronomes da terceira pessoa do singular, que é he, she e it. O he é para ele, por isso que o Jackson liberou ele. O she é para ela. E o it, ele é interessante, porque ele serve tanto para ele quanto para ela, só que para coisas, objetos, coisas, por exemplo, mesa, cadeira ou animais, para indicar algo desse tipo. Então, deixa eu só aumentar isso. O que vocês podem reparar é o que? Aqui a gente tem primeira pessoa do singular, I, eu, e you, segunda pessoa do singular, você. A terceira pessoa do singular é formada por três pronomes pessoais. O he para ele, o she para ela e o it é para ele e ela, só que referente a coisas e animais. A gente vai ver exemplos desse aí no texto também que vai aparecer.
E a parte do plural, a primeira pessoa do plural é o we. O we, que é o nós. Depois vai ter o you, novamente, só que esse you aqui é o vocês. Ele já tá no plural. E vai ter o they, que é o... Aí, o que acontece? A terceira pessoa do plural, que é o they, ele fica tanto para eles e elas, e serve para pessoas, coisas e animais. Então, ele não precisa ter 3 pronomes pessoais, igual a gente tem aqui: he para ele, she para ela e it para coisas animais. Na terceira pessoa do plural, o they, ele representa todos esses 3 aqui. Então é só você colocar they, serve tanto para pessoa, para coisa ou para animais. Então a diferença que está mesmo é na terceira pessoa do singular, que a gente tem 3 pronomes ali para indicar cada uma coisa. O que acontece? Toda vez que vocês verem que tem um verbo aqui, um pronome pessoal, he, she ou it, ou então um nome próprio, igual aqui tá Jackson Rose, que a gente sabe que é um nome masculino, ou nessa frase que eu coloquei aqui embaixo, que eu vou selecionar aqui para vocês. Anna lives in the Europe. Anna também é um nome feminino. Então tudo isso quer dizer que eles são da terceira pessoa do singular e a gente tem uma regra, que já é uma regra que está cristalizada na língua inglesa e não tem um motivo para ela existir não. Ela simplesmente existe, uma regra, e a gente tem que realmente memorizar ela. Toda vez que tiver um pronome pessoal da terceira pessoa do singular, he, she, it, ou então um nome próprio masculino ou feminino, ou o nome de algum animal ou coisa, o verbo que vem depois desses pronomes, ele tem que ter um Szinho no final. Por isso que vocês vão reparar que o verbo na forma simples é to live. E se eu quisesse falar I live, eu ia colocar I, né, eu, I, o verbo viver, I live in the USA. É o mesmo que está nessa frase aqui em cima. A única diferença é que em vez de Jackson Rose lives in the USA, eu coloquei I live in the USA. Se eu fosse colocar o segundo aqui, you live, você vive nos Estados Unidos. E assim por diante. Só que vocês vão reparar uma coisa. Na terceira pessoa, que é o he, o she e o it, teria que ficar he lives. Vou colocar o S maiúsculo para a gente lembrar dele nos Estados Unidos. Ela também, a gente tem que colocar she lives in the USA. E o it poderia ser um animal. It lives in the USA. Então a ideia é essa. Toda vez que tiver um pronome da terceira pessoa do singular, he, she ou it, o verbo que vem depois dele vai ser com Szinho no final. A única coisa que vai mudar, tá no presente a frase, tem um pronome pessoal antes, ou então um nome próprio igual o Jackson Roger, ou então um nome próprio igual a Ana que a gente viu aqui embaixo. Ele vai vir com um Szinho no final, o verbo que vier logo após ele. Porque toda frase no inglês ela tem um sujeito que está fazendo a ação, tem um verbo e tem um complemento da frase. Então, por que eu coloquei aqui nesse parágrafo? To live é um verbo e quando precedido de she, he ou it, vem acompanhado da letra S ao final. Essa é uma regra e é aplicada apenas à terceira pessoa do singular. She, he e it. Veja os exemplos abaixo. Aqui eu coloquei 3 frasinhas de exemplo, falando she lives, terceira pessoa do singular para ela, in the Brazil. Ela mora no Brasil. Ana, terceira pessoa também, só que em vez de eu colocar she, eu coloquei o nome da pessoa mesmo, feminino. Ana lives in the Europe. Ana mora na Europa. Pedro, masculino, né? Ele seria o he, pronome pessoal he. Pedro lives in the Mexico. Pedro mora no México. Então, essa questão vai aparecer em outras frases aqui e a gente vai reforçar isso depois. Só que vamos tentar memorizar. Toda vez que a gente tiver he, she, it, ou então um nome pessoal, o nome de um animal, alguma coisa, o verbo que vem logo após eles
vem com Szinho no final. E recapitulando, a forma simples do verbo, a gente sempre coloca ela com to live, quando ela está a forma simples fora de uma frase. To work, to live e assim por diante. A próxima questão aqui que a gente já falou do Jackson Rod, o lives, que é um verbo, Jackson Rod é o sujeito masculino, e a gente tem aqui essas duas palavrinhas, in the. US é a sigla dos Estados Unidos, mas in sozinho, vocês vão ver aqui embaixo que é em. Então, quando a gente tiver in sozinho, ele significa em. O the sozinho, ele pode ser o artigo o artigo a, ou então ele no plural também, os e as. Então são os artigos. The, o, a, os, as. Tanto faz. E o in, em. Aí o que acontece? No português a gente tem isso também. Aquela coisa que a gente chama de aglutinação. Eles vão juntar. Quando vem e depois o the, eles juntam. Então esse em mais algum artigo, vou colocar aqui assim, ele vai virar alguma coisa. Pode virar na, pode virar no, pode virar nas e pode virar nos. Porque o the, ele significa todos esses artigos aqui no plural e no singular. Então tem uma aglutinação. Aí vira na, no, nas, nos. Por isso que aqui, olha, in the USA, nos Estados Unidos. Então quando você quiser fazer o nos em inglês, é só você colocar in the. Aí na frase a pessoa vai interpretar se tá no, se é só no, ou se é nos, se é na, se é nas. E assim por diante. Então, o que eu coloquei aqui, ó. In the, nessa sentença, significa na, no e nas, nos. In sozinho significa em. The são os artigos OA, tanto no singular quanto no plural. E quando estão seguido do outro termo, temos uma aglutinação, que vira na, no, nas, nos. Quando está assim, in e the, a gente tem aglutinação. Eu coloquei mais 3 exemplos aqui. In the school, we study. Study é o verbo estudar. Na forma simples, como é que é? A gente coloca o to study. É o verbo estudar. Mas como ele está numa frase ali, we study, nós estudamos, porque a gente viu que a gente tem na primeira pessoa do plural o we para nós, o you para vocês e o they na terceira pessoa também do plural para eles, elas, pessoas, coisas e animais. Já a parte do singular são essas partes que estão aqui em cima. O I para eu, o you para você, o he para ele, o she para ela e o it para ele e ela para coisas e animais. Então a gente aprendeu aqui outro verbo, que é o verbo to study, que é o verbo estudar. E o que acontece? Esse verbo, a gente vai ver ele em outros textos também e é muito usado. Aqui, nessa frase, o que eu quero que vocês reparem é o uso do the, que virou aqui na. Na escola, nós estudamos. Foi a tradução que a gente trouxe para esse the no início da frase aqui. Então ele pode ser tanto usado no início quanto no meio. Ele vai representar a mesma coisa. Se tiver o in depois do the, ele vai estar ou sendo na, ou no, ou nas, ou nos. A outra frase foi I study. A gente trouxe aqui de novo o verbo study, que é estudar. I é o eu. I study in the morning. Eu estudo. Poderia ser traduzido tanto na manhã, pela manhã, ou como foi traduzido aqui. Eu estudo de manhã. É mais comum você ver isso. I study in the morning. Eu estudo de manhã. Ou então eu estudo de tarde. I study in the afternoon. E assim por diante. Walking in the rain. In the, aqui, virou na. E rain é chuva. Tem até uma música assim, essa palavra. E esse walk aqui, walking, é andando. Mas o que acontece? Ali ele tá com NG. O verbo andar é to walk. É só isso. Esse é o verbo andar. Quando você quer falar que a pessoa está andando, é uma ação que está sendo realizada naquele momento. A pessoa está andando nesse momento. Anna is walking now. Agora.
Anna is walking. A gente tem que colocar o NG. Now. Ela está andando agora. Pronto. Isso é uma ação que está acontecendo, a ação está sendo realizada. Então não é só falar que Anna is andar. Tem que colocar esse NG para indicar que ela está andando. É uma ação que está acontecendo no momento. Por isso que a gente coloca ING no final. Esse ING, a gente pode traduzir ele no português como se fosse o ando, indo do final do verbo. E assim por diante. Então ali nesse caso, andar virou andando, colocando esse NG no final. Então, Anna is walking. Ana está andando. Agora. Now. Andando, ING, esse ando aqui. Então, a próxima frase que a gente tem é uma frase que começa com um sujeito. A gente tem um verbo aqui também, só que esse aqui é o verbo to be, que a gente vai ver ele na aula de gramática em outros textos. É o número 8, years old. Years old é uma expressão. Eu vou explicar por quê. Primeiro, então, repara então, que a gente tem um sujeito, um verbo e um complemento da frase. O sujeito é he, que é o sujeito ele. O verbo é o tem. O is aqui veio no sentido de tem, mas ele também tem outras traduções. Por isso, pessoal, que é importante a gente estudar o texto, analisar frase por frase e começar a perceber o quê? Que dependendo da posição, dependendo do contexto daquela frase ali, uma palavra pode ter outro sentido, totalmente diferente. Então, por isso que aqui nessa sentença, o is tem o sentido de ter, de tem. Só que quando eu coloquei aqui Anna is walking now, esse is tinha o sentido de estar andando, está, e não o sentido de tem. Então isso tudo depende da frase que ele está colocado. Por isso que não tem como a gente memorizar, a gente tem que ir ficando acostumado a tanto ouvir e entender, é compreender mesmo. Mas isso aí vem com o tempo, não se preocupe. Então, olha, he, pronome pessoal masculino, da terceira pessoa do singular, que a gente viu ali agora. Is é um verbo, que é o verbo to be, aquele mesmo verbo to be que a gente estuda normalmente na escola durante anos. É ele mesmo. Eles são realmente importantes, mas não tão importantes ao ponto de na escola ser cobrado só o verbo to be. Muitas escolas públicas, não sei particulares, porque minha experiência foi sempre em escola pública, mas a gente estudava muito tempo o verbo to be, assim, ao longo dos anos lá. Então, eles são importantes, só que a gente tem outras coisas além disso na língua inglesa, né? Então, olha, o isso aqui, ele pode significar ser e estar. E nesse caso, ele tem. Ele está significando aqui a palavra tem. Years old é uma expressão que significa anos de idade. Por que a gente fala que é uma expressão? Anos de idade. He is 80 years old. Ele tem 8 anos de idade. Old, sozinho, significa velho. E se a gente colocar o years, sozinho ele vai significar anos. Então, deixa eu melhorar aqui. Isso. Quando a gente tem years, ele significa anos, somente anos. E quando a gente tem old, sozinho, ele significa velho. Mas quando a gente tem primeiro years e depois old, aí ele não significa anos velho, não. Isso aqui tá errado. O certo dele é anos de idade, certo? E esse aqui tá errado. Por isso no inglês não tem como a gente tem que entender o contexto que aquelas palavras estão na frase naquele momento, porque elas podem mudar de significado realmente, ó. Years é anos, tudo bem. Velho é old, tudo bem. Mas quando ele tá years old, é anos, não é anos velho, é anos de idade. Então, por isso que a gente fala que é uma expressão, porque são duas palavras que juntas geraram um novo significado para cada uma ali, virou uma expressão. E uma coisa interessante também que a gente tem que perceber é quando a gente tem quando você quer falar a sua idade, a pessoa vai perguntar How old are you? Qual a sua idade? O quão velho você é? How old? How old are you? Quantos anos você tem? Aí o que acontece? Você vai falar I have
Se a gente fosse falar em português, eu falaria: eu tenho, por exemplo, 23 anos de idade. Em português, a gente fala assim. O verbo ter em inglês, ter, é to have. Esse é o verbo ter. Só que um fato interessante, porque muita gente erra isso, por isso que eu vou estar mencionando isso aqui de uma vez. Quando você for falar a sua idade, você não vai falar I have 23 years old. Ó, reparem que eu usei aqui a expressão que a gente aprendeu agora, anos de idade, years old, para formar essa frase. Usei o eu, que é um pronome pessoal da primeira pessoa, do singular, eu, I, e usei o verbo to have, que é o verbo ter. Ele ainda não tinha aparecido aqui pra gente, mas vocês vão começar a acostumar com ele também, que ele é um verbo bem recorrente na língua inglesa. Então, isso aqui tá errado, porque eles não consideram que no inglês você tem a idade, ao ponto de ter que usar o have, porque o have é uma coisa assim que você tem que é sua. A idade é sua, só que ela é uma coisa momentânea. Todo ano vai aumentar um grauzinho ali, uma vela a mais ali no seu aniversário. Então, o que acontece? No inglês, a gente fala que a gente usa o verbo to be por isso, para a gente falar a nossa idade. Então, ali naquela frase foi He is 80 years old. Isso aqui é o certo, porque em vez de usar o have aqui, usou o is. Esse is aqui, ele tá com sentido de tem 8 anos de idade. Isso é o certo, beleza. Esse tem aqui não é do verbo have, não, ele vem aqui desse is. Então, se eu quisesse falar essa frase aqui em cima de maneira correta, eu tenho 23 anos de idade, eu teria que usar o verbo to be, primeiro o sujeito, né? I am 23 years old. Isso aqui é o certo de responder, certo? Então, em vez de eu colocar esse have aqui, que isso aqui tá errado, vou até apagar, tudo teria que ficar I am. De onde que eu tirei esse am? Esse am, eu vou colocar aqui uma tabelinha pra gente, só pra gente entender. Eu falei que a gente tem os pronomes pessoais da primeira pessoa do singular, que é o I, que é eu, né? O you, que é você. O he, que é ele. O she, que é ela. O it, que serve tanto para ele, ela, coisas e animais. Serve para as duas coisas, no caso. E a gente tem também eles no plural. O we, you e they. E eu falei do they, que ele representa esses três pronomes aqui da terceira pessoa, ele representa ele no plural. Enquanto que na terceira pessoa do singular a gente precisa dos três. Então, olha, I significa eu. O you, você. O he, ele. O she, ela. E esse aqui significa as duas coisas para coisas e animais. Nós, vocês, eles, elas, isso. Só que quando a gente quer colocar o verbo to be de cada um, a gente tem o que? Ao invés de ficar... Vocês repararam que aqui era um pronome pessoal da terceira pessoa do singular para ele, he. Aí usou esse verbo to be is. Só que o verbo to be do I é I am. I am. Esse é o verbo to be. Em vez de colocar aqui I is, não. I am. O you é you are. Aí sim, o he, como a gente já viu, é he is. Você falar a sua idade. Ou então she is. It is. Aqui volta a falar we are. E aqui you are. E aqui também they are. Ficou os dois aqui. O que vocês vão reparar? O plural, as pessoas do plural do pronome pessoal, o verbo to be é sempre are. We are, you are, they are. É sempre are. Então, they are, por exemplo, se eu quero falar que tem várias pessoas ali com a mesma idade. They are 20 years old.
Pronto, eles têm 20 anos de idade. Eu falei isso. Se eu quiser falar we, nós temos we are, nós temos 25 years old. Mesma coisa. Só que quando tá na primeira pessoa aqui do singular, I am 20 years old. O verbo to be é outro, é o am. E quando tá nas terceiras pessoas, na terceira pessoa do singular, que a gente tem he, she e it, aí muda. E vai ser she is 20 years old. Ou então he is 25 years old. E it is 30 years old. E assim por diante. O que vai mudar aqui é só... Vocês vão reparar que você coloca a idade e years old, para falar anos de idade, que é a nossa expressão. O sujeito você coloca de acordo com se você está falando de alguém que está no masculino, feminino, se você está falando de você mesmo, é I, ou se você está falando com a pessoa e quer falar, você tem 20 anos de idade. You are 20 years old. Ou então, I am 20 years old, e assim por diante. Então, a gente só tem que memorizar essa questão de quando é is e de quando vai ser o am ou are. Então, só vocês lembrarem que na terceira pessoa do plural é they are, segunda pessoa do plural you are, primeira pessoa do plural we are, então o plural é sempre are, memorizou isso, você já vai lembrar. E a terceira pessoa do singular é sempre is, vai ser tudo com is. Ó, he is, she is, it is. A segunda pessoa do singular também é com are, assim como a primeira e a segunda e terceira pessoa do plural, a segunda do singular também é are. O que muda mesmo é mais a primeira pessoa, que é am. Ele muda totalmente, né? Não tem padrão. É I am. E os outros é you are. E a terceira pessoa do singular é he is, she is, it is. Beleza? Esse vídeo acho que já deu agora já o nosso tempo. Eu vou dar um pause aqui e a gente continua essa aula na quarta-feira. Que amanhã, na terça, vai ser a aula de gramática, que vocês vão entender um pouco mais do que está acontecendo aqui. Aí eu vou retomar esse mesmo PDF, só que eu já vou retomar sem aquela explicação do início. Já vou retomar na frase 3, que é he loves his country. Ele ama seu país. Repara novamente, ó, sujeito, verbo e complemento. E aqui a gente vai ter uma palavrinha nova aqui, que é um pronome possessivo, his. É o pronome possessivo de he. Eu vou explicar isso na próxima aula de quarta-feira, então não percam, tá, pessoal? Agora eu vou dar um pause aqui nessa aula e a gente vai continuar na próxima. Muito obrigada pela atenção de vocês e até amanhã.